Quero só fazer uma vontade do Senhor. Abra a vossa Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele também Deus exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39, e diz assim: e saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entre em tentação. E apartou-se dele acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres que passe de mim este cálice, e não todavia não seja que faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu que confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e os seus corpos se tornavam assim em grande gota de sangue que corria até o chão. Amém, meus irmãos? Vocês lembram os textos que estou relembrando hoje, quando nós estamos no culto de Santa Ceia do Senhor, e é sempre a gente fazer uma leitura a respeito, simbolizando a morte de Cristo, né? Que é um dever de todos nós. Nós vimos esses textos sagrados aqui, da Bíblia Sagrada, ao qual Jesus, né, triunfou, aleluia, o céu, né? Excediu o céu e deixou bem claro a sua palavra, né? Aqui nos livros de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, né? E diz bem claro que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não tem usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, fazendo de forma servo, de forma de homem, né? Sobriou Jesus e ele se fez servos para nos servir, né? Jesus veio aqui na terra, sofreu como qualquer um de nós, né? Quando nós vimos a Bíblia Sagrada e vimos também em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que Jesus olhava para ele, não tinha como se achasse uma beleza dele, né? Como uma raiz seca, aleluia. Jesus, ele foi um exemplo para nós seguir a ele, e ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a alegria do crente, quando vem para um dia como
da Santa Ceia, não é um dia de ficar de cabeça triste, de cabeça baixa, quem sabe preocupado com o dia da manhã. A maior alegria do crente está hoje em minha casa do Senhor, é dando glória a Deus, aleluia, agradecendo porque Jesus um dia te encontrou, aleluia, porque você estava perdido, aleluia, sem direção. Jesus diz bem claro: quem escolheu a vós sou eu, ou vocês que me escolheu. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós temos a alegria de festejar com Jesus. Quando nós vimos a Bíblia Sagrada e vimos também em Lucas capítulo 22, versículo 39, onde nós vimos aqui que Jesus também saiu para o monte da Oliveira, ou seja, o lugar de Getsemané, aonde Jesus foi orar, aleluia, onde Jesus foi botar as suas preocupações, as suas angústias. Porque quem não somos de nós que nos passamos pela angústia, pelo sofrimento, pela tristeza? Não somos de nós fazer que nós não temos problema na vida. Todos nós temos problema. A única solução que Jesus tinha que encontrar era para o Pai, que tinha que resolver. Então Jesus tinha que apresentar as suas necessidades, os seus problemas. Então Jesus ele sobe para o monte da Oliveira, e lá ele faz uma oração simples, mas com seu coração lacerado, aleluia. Jesus preocupado com a humanidade, porque o peso estava todo sobre ele, a responsabilidade estava toda sobre Jesus. Então Jesus ele foi para o monte para poder botar tudo que ele tinha diante de Deus. E a primeira que ele vai dizendo: Senhor, se for possível, faz de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas que seja feita a tua, Senhor. Ele estava dizendo: olha, Senhor, a tua vontade ela é melhor do que a minha. Aleluia. Eu sei que tu tem coisas melhores para mim. Eu sei que estou dentro do plano, aleluia, de Deus. Eu sei que estou dentro do reino. Aleluia. Eu sei que estou fazendo a tua vontade, Senhor. Aleluia. Jesus orava intensamente, a ponto dos seus cosmos não vai conta de sangue. Como somos nós, meus irmãos? Nós devemos olhar para Jesus e ver o exemplo que Jesus tem para nos dar. Muitas vezes nós estamos, meus queridos irmãos, se achando um pouquinho demais o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós não estamos dando conta, meus irmãos, de carregar a cruz que Jesus deu, e achando que estamos carregando só. Jesus nos dá condição para você atravessar do outro lado, para você ficar a vitória. Toda esta noite te alegra com Jesus, porque ele já está aqui. Se ele falou, se tivesse 2 ou 3 reunidos ou congregados no nome dele, ele estaria conosco. Então não é motivo de você ficar preocupado, angustiado, triste. Aleluia. Põe seus problemas diante dele, que ele quer se solucionar, ele quer te dar um basta nessa história. Aleluia. O que você está passando, eu não sei o que você passa nessa noite, mas uma coisa eu faço que eu te peço: conte para ele. Aleluia. Conte para ele. Pare de contar para os outros seus problemas. Para de apontar para os outros. Aleluia. Aleluia. Continua olhando para Jesus. Aleluia. Esses escritores em Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz bem clara. Aleluia. Olhamos para o autor, consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor, consumador da fé. Quando nós pedimos o foco, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós podemos é afundar. A primeira coisa que nós podemos é abandonar a fé. Os irmãos conhecem muito bem a história. Que uma certa vez Jesus estava no barco de Pedro e João, e eles precisavam atravessar para outro lado. E a Bíblia diz que de repente veio um grande temporal, um vento forte. Aleluia. E Jesus estava na ponta do barco dormindo, no alfalo. Aleluia. Ou seja, um travesseiro. Alguns dizem que aquele ali era um travesseiro, outros dizem que ali era um saco de areia, que ali botava a ponta do barco para dar equilíbrio. Aleluia. Jesus estava lá descansando, porque
E Jesus, ele vai com os seus discípulos, e ele estava dentro do barco, e de repente veio um vento temporal. E os irmãos não sabem, e de repente, dependendo do vento temporal, ele vem com tudo. Ele pode, se não estiver firmado, ele derruba a casa, ele derruba telhado, ele vai derrubando panela, o vento pode vir bem forte. E se não estiver empatado, e se não estiver ligado na esperança de Jesus, nós podemos socorrer, podemos ver. E a primeira coisa que o vento veio, os discípulos se lembraram: vamos acordar o mestre, vamos até Jesus. E ele disseram: Jesus, nos socorre, Jesus. Aleluia. Despertaram Jesus. Meus queridos irmãos, o segredo está aqui. Preste atenção nisso. O segredo está aqui, é você despertar Jesus. Aleluia. Não é questão, pastor, isso que Jesus não está no barco. Jesus está no barco. A preocupação é que você tem que despertar Ele para resolver os seus problemas. E nós não estamos despertando Jesus. Jesus está na casa. Nós não estamos despertando com Jesus. Desperta Jesus com o seu louvor. Desperta Jesus com o seu dom que você tem, que Deus te deu. Desperta. A primeira coisa que Pedro vai lá diz: Jesus, nos socorre. E o que Jesus falou para a queda? Acalma. Aleluia. Jesus disse: quem é este homem que tem o mal? O vento obedece. Aleluia. Porque os discípulos estavam em desespero, mas de repente o mestre levanta, o ícone levanta desse irmão, é para te dar vitória. Aleluia. Mas tem que clamar por ele. Se você não clamar por ele, não tem vitória. Nós temos que clamar por ele. Pode ser clube de Santa Ceia. Clame por ele. Aleluia. Chore por ele. E ele está aqui nesta noite. Que Deus abençoe os irmãos.